Sejam bem-vindos para mais um estudo do Ministério dos Valorosos em Sião, da semana 5 a 11 de maio, com o tema As Promessas Serão Cumpridas. E nós estudaremos, e conversaremos sobre a seção 45 de Doutrinas e Convênios. Pronto, massa. O estudo do Ministério dessa semana trouxe uma importante lembrança do que o Senhor tem preparado para os seus filhos, para os santos. Então, o povo estava vivendo ainda uma contínua mudança, saindo de um lugar para outro. Então, tinha muitos desafios, chegando lá, perseguições e mais perseguições. Mas a gente tem visto que as promessas que o Senhor tem para cada um dos seus filhos, essas promessas elas estão estendidas a todos. E a gente sabe que no final o Senhor ele vai reinar, não é? Só que a questão uma pergunta que a gente tem que fazer: onde nós estaremos? Então essa semana, uma semana que nos fez pensar sobre a preparação para a vinda do Salvador Jesus Cristo. Como povo do convênio do Senhor, nós temos uma responsabilidade maior de nos prepararmos para receber o Salvador. E aí a pergunta é: será que nós estamos prontos? Será que nós estamos à altura de poder receber o Salvador Jesus Cristo e ele dizer: entra, servo bom e fiel? É algo que a gente tem que ponderar muito para saber se nós estamos pronto para receber o Salvador Jesus Cristo. Será que a gente tem hoje uma relação tão pessoal com Cristo a ponto de conhecermos Ele tão bem? Então, é uma semana que nos traz um alerta de preparação muito grande. O que nós estamos fazendo para as nossas escolhas, para a nossa vida espiritualmente hoje, Quando eu vi o tema dela, eu me lembrei de um discurso, Eu não lembro qual é o discursante específico, mas ele falava que Joseph Smith, ele recebeu uma revelação com o Senhor, ele prometia que a obra de Deus ela ia se expandir por todo o mundo, E a gente pode ver hoje isso, Temos templos em vários locais, temos capelas em praticamente todos os bairros ou cidades, temos o centro de conferência lá gigante, que tem as conferências da BIU e as conferências gerais da igreja. Então, a gente pode ver, a promessa se cumprindo, Quando eu vi o tema da aula, eu me lembrei disso, E eu gostei muito dessa aula porque ela fala sobre a gente se preparar para escutar a voz do Salvador, Para a gente saber e se preparar para escutar a voz e também para quando ele vier, Eu fui para uma conferência de destaque aqui, o presidente de lá, e ele fez uma seguinte pergunta para os membros. Ele falou assim: você consegue ouvir o Salvador chamando o seu nome? E ele, depois de um tempo, ele falou o nome dele 2 vezes, Fábio, Que o nome dele era Fábio. E eu fiquei imaginando, será que eu consigo ouvir o Salvador Jesus Cristo me chamando? Será que eu consigo me concentrar na voz dele, na alegria que vem através dele? Eu fiquei imaginando isso no momento que ele falou. É interessante que o contexto histórico dessa sessão 45, ela fala que o povo estava tudo indo se reunir lá em Ohio, porque lá, como a gente falou na outra semana, que o povo estava se reunindo lá para ser fortalecidos. E o Senhor tinha dado a revelação da lei da consagração. Então eles foram se reunir lá para ser fortalecidos. E imagino o profeta, como estava a cabeça dele, porque o povo começou a falar, os perseguidores começaram a postar nos jornais da perseguição sobre a igreja, falando mal da igreja. Imagina o profeta naquela época. E nós falamos também que foi chamado um bispo,
Então, o bispo pode organizar tudo isso e a igreja sendo perseguida, o povo falando mal da igreja e outra coisa. Aqueles membros que foram recém-batizados, eles não tinham testemunho. E para muitos afetavam a cabecinha deles, né? Porque eles ficavam pensando, é ou não a igreja verdadeira, se a igreja for restaurada? E imagina a cabeça do profeta. Por isso que essa revelação foi dada, porque essa revelação ela foi dada especialmente para os membros da igreja. E aí o Senhor começa a falar, logo na seção 45, no 1, o Senhor falou, escutai, ó povo da minha igreja, 45:1. A quem foi dado o reino escutar e dar ouvidos àquele que estabeleceu os fundamentos da igreja, da terra, que fez os céus e todas as suas hostes, e por quem foram feitas todas as coisas que vivem e se movem e têm seu ser. Então, a gente teria que escutar, o povo daquela época, os membros, teria que escutar, e nós também agora, escutar a voz do Salvador. E aí, essa sessão foi toda preparada para isso. O Senhor mostrando para os santos que, apesar dos problemas que estavam passando, mas que deveria confiar nele e não temer. Então, escutar, eles teriam que escutar, e nós também escutar e colocar em prática nas nossas vidas. Eu estava vendo o significado de escutar, copiei até aqui, quando eu estava no meu estudo pessoal. Escutar é mais do que ouvir. Escutar significa ouvir, perceber, discernir e aplicar em nossas vidas. Se a gente escutar e não aplicar, é como se escutasse de um ouvido e saísse do outro. Então, se nós não colocamos em prática, e aí o Senhor, se preocupado com aquele povo daquela época, deu essa sessão. E aí ele começou a falar que ele seria o advogado. Não se preocupe não, que sou o advogado de vocês diante do Pai. Ele já falou no 3. Ouvi, 45:3. Ouve aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele. Então, o Senhor está lá no momento que nós chegarmos junto do Senhor, porque nós vamos ser chamados, né? Depois que passarmos, vem o milênio, vem toda a coisa, depois que a gente ressuscitar, vai passar esse processo, vai passar o milênio e a gente vai ser julgado. Primeiro vai ressuscitar o povo da primeira ressurreição, quem for fiel, eu espero estar nessa, né? Na primeira manhã, ressuscitando. E a gente vai chegar perante o Senhor e ele vai estar lá como nosso advogado. Imagina, um homem tão fiel na nossa vida, o Senhor Jesus, do nosso lado, dizendo aqui é graça, dando exemplo do meu nome, né? Aqui é graça, é essa que fez isso aqui. Ela foi fiel, ela perseverou e está aqui ao seu lado. Imagina o Senhor me apresentando, isso é uma bênção, né? Para mim. E eu fico imaginando, esperando esse dia. E para isso nós temos que nos prepararmos. Igual aquele povo naquela época, se unir para estabelecer Sião. Sermos um de coração, nós precisamos darmos as mãos, poder estudar a Escritura, conhecer o Senhor, nos prepararmos para chegar na presença dele. Que dignos. Esse é o maior desafio, né? Eu imagino também que aquele povo que está passando por tantas mentiras, né? Tantas coisas assim nos jornais, tudo pressões, mais, né? E eu imagino que quando o Salvador falou assim, e eu sou o seu advogado junto ao Pai, né? Eu imagino que ficou, então tudo bem, né? Ele vai ajudar, ele vai defender a gente, ele sabe que a gente está falando a verdade, então ele é o meu advogado junto ao Pai, ele vai me defender. Eu sei disso, né? Eu fiquei imaginando, poxa, então hoje se a gente tem algum tipo de alguém fala mal da gente, algum tipo de coisa que a gente não sabe, elas não sabem, né? Na situação a qual a gente passou, ou é mentira, a gente sabe que a gente tem Jesus Cristo do nosso lado, que é o nosso advogado, né? Junto ao Pai, né? E ele vai defender a verdade, se a gente tiver
do lado da verdade, ele vai defender, né? Então se a gente tiver, vamos não dizer do lado da verdade, mas se a gente tiver seguindo Jesus Cristo, né? Aí sim ele vai defender a gente. E sim, nosso advogado. Eu achei bem interessante quando o Gracinha deu o exemplo ali que escutar não é só escutar, né? É escutar, perceber e botar em prática, né? Tem até uma historinha que eu escutei numa reunião agora há pouco, uma reunião dos homens, que ele fala o seguinte: o cara, ele guardou dinheiro para a vida toda para fazer um cruzeiro. Ele guardou, sempre guardando dinheiro. Eu vou para aquele cruzeiro, guardou dinheiro a vida toda, aí pagou o cruzeiro para ir, ó. Conseguiu pagar o cruzeiro. Aí ele foi. Só que aí ele levou comida para ele, para não gastar dinheiro lá. Aí ele levou comida, levou bebida, levou um monte de enlatado, um monte de coisa, deixou dentro do quarto. E deixou dentro do quarto para não gastar dinheiro lá, né? Aí no primeiro dia tinha festa na piscina, recepção, tal, um monte de coisa nele. Oxi, não vou não, que eu não vou gastar dinheiro, não vou ficar aqui no meu quarto nem. Tô aqui na janelinha, já dá para eu ver pela janelinha aqui, passando a cidade, passando a água, e tá certo, ele não foi. Aí no segundo dia teve mais festa, teve dança, não sei o quê, e ele não, vou não, para não gastar dinheiro. E assim foi acontecendo um monte de coisa no navio, ele não ia. Aí no último dia do navio, o cara foi lá, ó, a gente trouxe, que ia ter um encerramento, a gente veio convidar você para a festa de encerramento, de despedida do navio, a gente notou que você não foi nenhum dia para as festas e tal, aí a gente veio aqui convidar você. Ele, não vou não, porque eu não quero, eu trouxe minha comidinha aqui, ó, já comi aqui, pô, deu tudo certo comigo, eu comi, bebi tudo aqui no meu quarto. Ele, tá certo, mas você sabia que o valor que o senhor pagou é com tudo incluso, né? Com comida, bebida e tudo. Aí ele, é? Sabe? Passou o tempo todinho, ele só escutou que ia pagar o valor da entrada, né? Mas ele não percebeu que pagando o valor da entrada, ele tinha direito a usufruir de tudo, de festa, de bebida, de comida lá dentro. Então ele só escutou, ele não prestou atenção e nem botou em prática. E aí perdeu... O medo de passar fome, né? Interessante que essa analogia, né? Que a gente tem todas as coisas preparadas pelo Senhor, para que a gente desfrute um dia poder voltar para o cruzeiro. Da mesma forma que esse jovem sonhou ir para esse cruzeiro, né? Mas ele não atentou aos privilégios que ele tinha. Isso. Né? Que eram as festas, as coisas que ele tinha direito dentro do pacote. Então, nós temos muitos privilégios. A gente tem essa escritura, a gente tem o sacerdócio, a gente tem sua igreja estabelecida. Então, a gente tem capelas espalhadas pelo mundo inteiro. Tem templos, né? Tem templos. Tem o sacerdócio restaurado para possamos restaurado, né? Fazemos convênio, somos o povo do convênio. É como se a gente se preparasse a vida toda para estar na capela. Pra estar na capela. Mas você tem ainda no pacote o templo, né? Você tem ainda as atividades, você tem um monte de coisa que você... O 2, o 45.2, ele fala, olha aqui, no 2. E também digo, escutai, olha de novo, escutar. O Senhor fala isso para nós. E deixa eu dar uma paradinha antes de falar o 2, que no momento que eu estava lendo sobre escutar, lembrei de José, quando ele recebeu a primeira visita, né, do pai e do filho. Quando ele apresentou o filho dele, o Senhor apresentou, este é meu filho amado, ouve-o, escuta. Que a partir desse José, ele não tivesse escutado, o evangelho estaria assim, o Senhor ia dar um jeito e ia chorar. Mas ali era o momento dele escutar. E se ele não escutasse ali, quando olhasse, fosse embora, corresse, né? Então ele disse, esse é meu filho amado, escuta, ouve, escuta. Tem que escutar o que ele tinha para dizer. E muitas vezes na vida da gente, trazendo para a nossa vida diária, né? Nossa vida cotidiana. Muitas vezes a gente tem que parar nossas vidas e escutar o Senhor. Essa semana me deu assim, desespero, eu voltei para logo hoje, na quarta. Porque eu estou precisando escutar o Senhor, eu vou escutar melhor lá. Lá na sala celestial eu fiz a oração. Por isso que nós não devemos deixar de ir ao templo. Não deixamos de orar, não devemos deixar de orar, nem ler a Escritura. E aí o Senhor disse assim para mim, não, você tem que fazer isso e isso. Continue fazendo o que está fazendo. Então, para mim, eu tinha que ir lá escutar, era um lugar que eu tinha que escutar. E às vezes eu estou desesperada, eu estou cheia de coisa para fazer, eu paro, eu entro no quarto e começo ler Escritura, porque o Senhor fala comigo através, quando a gente estuda, lê Escritura, o Senhor fala, né, para nós.
O 2 diz assim: e também digo, escutai a minha voz. Aí, Tem sempre mandando escutar. para que a morte não vos surpreenda na hora que menos esperais. O verão terá passado, e a colheita estará terminada, e a vossa alma não estará salva. Então, para que a gente não surpreenda de quê? A gente tem que estar preparado, escuta, se prepara para que a gente não surpreenda. Mas se a gente está preparado, se a gente está fazendo as coisas certinhas, não tem que ter medo, Era isso que ele disse para aquele povo. Se preocupa não, deixa o povo falar aí, fazer relatos falsos sobre a igreja. Por isso que ele deu. Preparando aquele povo daquela época, né? Foi dado em 7 de março de 1831, essa revelação. E o Senhor disse que, através dessa revelação, que as promessas seriam cumpridas, independente deles, né? Interessante que a gente acaba, muitas vezes, se detendo tanto nos nossos problemas, nos nossos desafios, que a gente esquece que a gente tem, no versículo 3 de graça, 45, ele diz assim: ouve aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, e quem te jubilaste. Contempla o sangue do teu filho, que foi derramado, o sangue daquele que deste que para que fosse glorificado. Então, quem é o nosso advogado? É Cristo. Então a gente tem o melhor advogado do mundo. A gente tem aquele que sabe das nossas dores, aquele que sofreu todos os sofrimentos, né? E alguém possa sofrer na terra, e suportou e venceu o amor acima de tudo. Então Cristo, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas dificuldades, a nossa angústia. Então a gente precisa pedir ao Senhor, pedir através do Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa nos suster, que possa nos guiar, que possa ser realmente o nosso advogado junto ao Pai. Porque a mortalidade, ela está cheia de desafios. A gente continua com desafios, a gente continua com fraquezas, mas a gente que vai diferenciar é como a gente se comporta diante dessas fraquezas. E escutar, nos prepararmos para os ataques da vida, né? Terrena aqui na terra, porque aquele povo estava acontecendo um ataque na igreja, ataques dos inimigos, dos perseguidores da igreja. Hoje em dia a igreja é também atacada, perseguida na internet. É outro tipo de perseguição, né? Não é uma perseguição. Fala mal da igreja, né? E às vezes até amigos que vêm conversar comigo, eu li do Moro. Eu digo: você já leu, você já orou a respeito? Mas eu sei que ele é verdadeiro. Por quê? Eu orei ao Senhor e perguntei há muito tempo atrás, né? Desde 1981 que eu fiz essa oração. E o Senhor mostrou para mim. Faço mesmo. Esse capítulo, né? Até na Bíblia, lá em Mateus 20, o 24 e o versículo 6, ele já está lembrando a gente para a gente se preparar, né? E aí ele fala lá: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas as coisas são o princípio das dores. Então quando o Salvador está vindo, né? Isso é o que a gente já está escutando por aí, entre guerras e rumores de guerra, terremotos e nação contra nação, né? E o profeta vem nos alertando também, né? Até na conferência ele falou: o Salvador já está pronto, e vocês estão preparados? Então esse que ele deixou, perguntando se a gente está preparado. A gente fez uma reavaliação na vida toda, né? Veio lá desde pequenininho até agora: eu acho que eu não estou preparado não, eu acho que está faltando coisa ainda. É porque, né, esse versículo aí, ele foi dando para ele, falando para ele. Ele estava falando para o meio, especialmente para o meio da igreja, né? Então aí ele estava preparando o povo, mostrando os sinais. Já estava mostrando. Acontecendo. Ele citou a parábola das 10 virgens, né, que as que estão
As 5 que estavam preparadas estavam com azeite e a que não tinha azeite, que saiu em busca, e aí não deu tempo. Resumindo, porque não dá tempo para entrar em detalhe. Porque esse versículo de Mateus, né, que está lá no 24:6, ele também se repete no 26 e 45 aqui da gente, de Doutrina e Convênio, né? Em Doutrina e Convênio, no 45:26, ele fala também que naquele dia se ouvirá de guerras e rumores de guerra, e toda a terra entrará em comoção, e o coração dos homens falhará, e dirão que Cristo retarda sua vinda até o fim da terra. Né? Tem uma escritura também em Doutrina e Convênio, que eu não lembro agora qual é, mas ele fala para os homens, né, que ele fez isso e os homens não acreditaram, fez aquilo e os homens não acreditaram, e depois os homens falam que Cristo não vive. Ele tipo fala, eu fiz isso e fiz aquilo, fiz isso, aí os homens não reconheceram que foi ele, aí fez isso, aí os homens não reconheceram que foi ele, aí depois os homens mesmo foram e disseram, Cristo não vem, não é Cristo que está aqui. Então é bem para a gente ouvir e perceber, né? Como Gracinha falou, que ouvir não é só escutar. Mas é o 26, nós falando? Isso. 26 ele disse que aqueles dias se cumpram. Se ouvirá de guerra, né? É no 26? Né? 45:26. Naquele dia se ouvirá de guerra e rumores de guerra, e toda a terra estará em comoção. E o coração dos homens falarão e dirão que Cristo Retarda sua vida. Mas o povo fala, né? Só vive dizendo assim que Cristo vem, mas quando ele chegar, eu não estou nem aqui vivo mais. Mas não sabe. E como é que o coração dos homens está falhando, Gracinha? E aí, o coração dos homens está esfriando, né? Gelando, já está congelando. Eu digo os homens e mulheres, né? Com relação no geral. E às vezes meu coração está assim, gelando. E eu olho e digo, não, eu tenho que mudar. Porque se o Senhor tivesse, eu faço sempre essa pergunta. E faço a pergunta em casa também. Antônio, se o Senhor estivesse no nosso lugar, o que ele faria? Então, a gente tem que dar esse alerta para no coração da gente não estar congelando. Né? E tem pessoas que veem as pessoas precisando de ajuda e não tá nem aí, deixa para lá. E a gente agora... ajuda espiritual só, né? Fala ajuda financeira, né? E a gente como membro da igreja, né, a gente está sendo alertado o tempo todo sobre isso, né? Que essa está voltando, vamos se preparar. E aqueles que não se prepararem, acho que quando ele aparecer não vai conseguir reconhecer que é o Salvador, né? Que é o Salvador. Vai ser muito triste, como aquela historinha que a gente contou aqui até um tempo atrás, da entrevista, né, que o cara passou pro outro lado do véu e estava passando por entrevista para ver o Salvador e tal. Aí quando perguntou, você conhece Jesus Cristo? Aí o cara não conheço, é um cara que fez milagre, que fazia isso, aí andava com os 12 discípulos, não sei o que, somente só, aí passou. E quando perguntou ao próximo se ele conhecia Jesus Cristo, aí ele disse, conheço, o Senhor é meu Salvador e Redentor. Ele reconheceu que era Cristo que estava entrevistando ele, né? Aquele estava preparado para reconhecer. E aquele que não se preparou, acabou passando sem reconhecer ele. Eu lembro do episódio na estrada de Emaús, né, quando as pessoas, depois que Cristo ressuscitou, 2 homens tiveram a oportunidade de andar ao lado de Cristo e eles não reconheceram o Salvador Jesus Cristo. E ele perguntou, né? Chegaram, sentaram com Cristo e não perceberam. Né? Então, eu não sei se hoje a gente perceberia. Não sei como é que está a nossa conduta, a nossa mente. Então a gente tem que fazer uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Para ver se a gente realmente reconheceria. E o que nós estamos fazendo com o nosso irmão? Porque o Senhor disse assim, quando vocês se converterem, converta também seu irmão, ajude, leve à igreja. E a gente deve ter o evangelho como nosso estandarte, né? Um dos tópicos da aula, o evangelho estandarte para nossas nações. E no finalzinho desse tópico fala assim, pense em como os convênios com o Senhor têm sido um estandarte para você. A gente está falando aqui de preparação, né, de ouvir ao Senhor, e a gente deve ter os nossos convênios que fizemos com o Pai Celestial como um estandarte em nossas vidas. Né? Temos que declarar, né, podemos dizer assim, que Jesus Cristo ele é o Salvador, o Redentor, e que Ele vai nos curar. E esse estandarte, né, para nos lembrar algumas vezes, pode ser
Algumas vezes eu me esqueci agora. a Como se palavra. fosse algo que a gente tem como bandeira para nossa vida. É. Né? Um papelzinho na geladeira, uma gravura, ou algo do tipo assim, pra nos lembrar que a gente tem que seguir firme, né? Podemos dizer assim. A gente tem um estandarte pra gente seguir firme, se preparando para a vida do Salvador. Para ele continuar nos lembrando, né? E a gente não esquecer, não cair na distração do mundo e acabar esquecendo dos nossos convênios e do que o Salvador deixou pra gente aqui. E naquela situação que estava lá, né, mentiras e tudo mais, naquela época, eu imagino que o Salvador falou, né, sou seu advogado junto com o pai, né, ouvi o advogado junto com o pai e ter ele como estandarte na vida deles, porque não é uma situação fácil, né, mentiras, contendas, brigas, Perseguição, tudo mais. né? E ter o Salvador como lembrança, como esperança, eu acho que não ia, algumas vezes, não tem só, vou me lembrar do Salvador. É como Entende? Igual os judeus, né? Os judeus, ele disse aqui no 45, olha, o que é isso aí nas suas mãos, essas feridas? É. Ele respondeu. Eles teriam que se lembrar deles constantemente, né? E a gente deve ajustar o foco, podemos dizer assim, né? Fazer com que o nosso ajuste ele possa ser constante, porque a gente vai distrair, a gente vai perder a atenção, vai errar, né? a gente vai se esquecer das experiências que a gente teve com Cristo, entende? A gente vai se esquecer, né? A gente pode ver mesmo o Oliver Cowdery, né? Ele Viu o anjo, né? ele viu anjo, viu Participou de Pedro, revelações Tiago, com Joseph. João, viu várias pessoas e ele mesmo assim ele Se afastou, né? se afastou e também quase caiu antes de seu afastamento, né? Quando o homem falou que estava tendo revelação por uma pedra, entende? Ele acreditou, E né? ele acreditou. Então, algumas vezes a gente tem que ajustar o nosso foco. Entende? Vou botar um quadro do templo aqui na minha sala para mim sempre ajustar o foco em Jesus Cristo, né? Para mim sempre se lembrar que Jesus Cristo é o meu Salvador e eu tenho que guardar os convênios dele e eu tenho que me preparar para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Né? Porque é tão difícil, né? Mas o Salvador, ele já sabia disso. Tanto que ele já deixou, e ele deixou escrito, né? Ele disse que a gente ia receber a luz, né? Enquanto os tempos de gentios chegarem, uma luz resplandecerá entre aqueles que se assentam em trevas, e será a plenitude do meu evangelho. Mas eles não a recebem. Porém, não recebem a luz e desviam de mim. Desviam de mim o coração por causa dos preceitos dos homens. Né? No 45, 29. 29. Né? E aí ele continua dizendo ainda: e haverá homens nessa geração que não passarão até que vejam uma praga terrível, pois uma doença desoladora cobrirá a terra. Mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos e não são movidos. Mas entre os iníquos, homens levantarão a voz e amaldiçoarão a Deus e morrerão. Todo mundo pensou que era o coronavírus, né? Agora foi o coronavírus, todo mundo. Porque ficou uma pandemia mesmo, né? Pandemia porque é geral, em todo o planeta. Todo o planeta está afetado, né? Então, Aí todo mundo pensou, não, agora essa é a doença que está lá na Bíblia. Porque ele falando isso aí, esse mesmo assunto está na Bíblia. Mateus ele 24. falou também em Mateus 24. Isso aqui que ele falou para os santos naquela época, ele repetiu para os santos. Falou para o discípulo dele na época e falou para os santos também. E para nós também. E aí Isso é alerta, né? Já alerta. Essa são E de tudo, né, de tudo que ele vem alertando, que vai acontecer terremoto, guerra, eu fico me perguntando o que falta acontecer, né? Porque tudo que ele disse aqui já aconteceu. Já está acontecendo. Guerra, rumor de guerra, terremoto, doenças, já está tudo acontecendo. Mas Então, tem uma escritura que diz, ainda não é o fim. ainda não é o fim. Porque ainda não existe final do mundo, que o povo fala, final do mundo. Tem aqui falando, uma escritura, eu não consegui lembrar agora, vai ser. Não existe final do mundo, existe final da iniquidade. Final do mundo, o povo fala assim, olha, isso é feito, quando vê alguém fazendo alguma coisa errada, né? Isso aí é final do mundo.
É. Então, final de mundo é quando a parar, não, ninguém vai fazer mais cometer iniquidade. O Senhor não vai permitir. O inimigo vai ser amarrado. Né? E a gente sabe que Ele está sempre presente para fazer com que o Evangelho não vá à frente. A mesma coisa Ele fez com os santos naquela época. Esse povo perseguindo, falando mal da igreja nos jornais, na imprensa, né? Isso tudinho era o papel do inimigo, e conosco também hoje em dia. O papel dele é fazer com que o Evangelho não vá à frente. Então, cada um tem um exército e um papel, né? O Salvador Jesus Cristo como nosso advogado e Lúcifer tentando atrapalhar a nossa vida, né? Tentando nos conduzir por meio de distrações e nos levando a cometer pecados. Com isso, a gente se afasta do Senhor. Então, quando a gente vai chegando na reta final da vida, talvez a gente tenha uma visão muito mais madura, mas a gente não pode esperar para se preparar quando a gente está no finalzinho da vida. Eu gosto muito daquele vídeo do profeta Nelson, que ele está dentro de um avião e que no momento que ele estava dentro do avião teve uma turbulência muito grande e aí todos pensavam que o avião ia cair e eles iam morrer. Ele disse que no momento existia uma mulher que estava gritando quase que histérica, né? Essa mulher gritava muito desesperada. Diferentemente do profeta do Senhor, que ele estava calmo, tranquilo, que ele sabia que estava fazendo tudo o que o Senhor esperava dele aqui no reino dos céus, para que um dia ele possa voltar à presença de Deus. Essa é a diferença daqueles que estão procurando fazer a vontade do Senhor, que estão se esforçando para fazer a vontade do Senhor, daqueles que ainda estão num processo muito lento de escolher a Cristo. Eles vão estar o quê? Desesperados, eles vão estar angustiados para a vinda do Salvador. Então a vinda do Salvador, nós temos que ver como um momento de alegria, mas para isso a nossa preparação ela vai ser muito grande. No versículo 44, a gente leu 44, não foi? Não, leu não. Então o versículo 44 traz uma coisa bem assim: e então me procurarão, e eis que virei, e ver-me-ão nas nuvens do céu, revestido de poder e grande glória, com todos os santos anjos, e quem não me procurar será rejeitado. Mas eis que desça o braço do Senhor, um anjo soará a sua trombeta, e os santos que dominaram ressurgirão. Dormiram, ressurgirão, para encontrar-me nas nuvens. E então os judeus irão e olhar para mim e dizer: que feridas são essas em tuas mãos e em teus pés? E então saberão que eu sou o Senhor, pois dir-lhe-ei: estas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E essa escritura, na casa dos meus amigos, Cristo ele esperava ser recebido a primeira vez pelos amigos, e não foi. Então, a segunda vinda dele, ele espera que nós estejamos tão preparados para isso, que ele possa dizer e nos ver como bons amigos do Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o nosso maior desafio, que as promessas dele, de certo, elas são cumpridas. Onde nós estaremos, é o polo de decisão que a gente está tomando hoje, que vai determinar, né? Então ele diz assim: eu sou aquele que foi levantado, eu sou Jesus Cristo que foi crucificado, eu sou o Filho de Deus. E nesse período do milênio, Satanás ele será o quê? Amarrado por 1000 anos. E aí nesse período, a terra vai viver em quê? Em paz. Paz, né? Então a gente vai poder viver nesse período de 1000 anos em paz, Satanás amarrado. E será que as influências dele vão estar ainda na vida de algumas pessoas? E aí quando você estava falando aí dos amigos, né? Eu vim até um pensamento em mim. Porque quem entregou o Salvador na mão dos outros foi justamente um amigo, considerado amigo dele, né? Judas que entregou ele. Quando ele estava sendo crucificado, até chicoteado, eram pessoas que conheciam ele. Ele estava rodeado também de amigos que na hora até negou ele, né?
Quando que o Salvador ainda hoje me negarás 3 vezes. Aí Pedro foi lá e 3 vezes negou ele na hora. E quando ele está na cruz, né? Quando ele é ressuscitado, ele tinha dito que depois de 3 dias ia voltar. Mas os amigos não confiaram, não foram lá esperar ele. Então, mostra aí que amigos tanto pode levar você para o bem, como lhe abandonar, né? Você pode ficar na mão dos amigos. Então, as amizades que a gente tem que escolher, que a gente tem que permanecer firmes e juntos, são aqueles amigos que nos elevam, né? Que tá junto da gente para toda hora e para tudo. Que é até aquele amigo que tá aqui, geralmente o pessoal diz que tá na dor e no amor. Aquele que tá junto de você para socorrer a qualquer momento. Esses são os verdadeiros amigos. Não aquele que vai abandonar na hora que o negócio apertar. Não te conheço, não. Ó. Interessante que esse estudo do Vem Segue a gente faz entre amigos, né? Então é mais uma conversa, um papo que a gente traz para que a gente consiga falar um pouco do Salvador Jesus Cristo e ajudar os nossos amigos, a nós mesmos, os amigos que estão ouvindo a mensagem, e se voltar para quem? Para o Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso maior desejo quando a gente deixa nossas casas, vem para se juntar um pouquinho para falar do Evangelho, é para que a mensagem ela possa chegar para as pessoas e que elas possam ouvir que Cristo é o nosso melhor amigo, Cristo é o nosso Salvador, né? O nosso Redentor, é a pessoa que está disposta a nos ajudar sempre, né? O amor do Salvador por nós é enorme, é gigantesco. O presidente do templo até correu até um vídeo nos grupos aqui da aula e tal, que o presidente do templo falou que os jovens, a gente não deve pegar o jovem e tentar disciplinar ele, e tentar regular e fazer isso, fazer aquilo, porque a gente não vai conseguir, ele disse que não vai conseguir. O que a gente tem que fazer é mantê-los juntos e na casa do Senhor. E aí o Espírito vai lá fazer o trabalho dele, o Senhor vai lá e vai fazer o trabalho dele, e aí os jovens que estão tendo essa oportunidade hoje serão grandes líderes lá na frente. Líderes sem hipocrisia, sem dolo, líderes que vão tocar o coração dos outros, que vão saber conduzir o Espírito na hora certa. Ah, esse jovem fez isso, fez aquilo, mas o que é que o Espírito está dizendo naquela hora? O que é que esse jovem passou para que ele chegue a fazer aquilo ali? Tem muitas coisas envolvidas nesse meio. Então, um líder, que não digo um mau líder, mas um líder que está apenas querendo agir com sua vontade, quando vê um jovem ou até um velho jovem feito eu fazendo alguma coisa, né? Vai querer o quê? Disciplinar, é assim, é aquilo, é tal. É isso, é tal, mas aí, quando o presidente falou aquilo ali, aquilo realmente tocou o coração de muita gente. Então, o Espírito pôde confirmar a muitas pessoas o que o presidente estava falando era verdade. E aí saiu compartilhando várias vezes no grupo o que ele estava fazendo. Então, foi um sentimento muito bom quando ele falou aquilo que outras pessoas também poderiam sentir. E a gente pôde ver que era aquilo que ele estava falando, realmente o Espírito confirmava. Então, para terminar, né, nosso estudo de hoje, eu vou ler a citação do presidente Michel de abril de 2025, que fala assim: a adoração regular na casa do Senhor aumenta a nossa capacidade, tanto de sermos virtuosos quanto caridosos. Assim, o tempo que passamos no templo aumenta a nossa confiança diante do Senhor. Passar mais tempo no templo vai nos ajudar a nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Salvador. Jesus Cristo nós não sabemos o dia nem a hora de sua vinda, mas sei que o Senhor está me inspirando a exortar-vos a todos a nós a prepararmos para aquele grande e terrível dia. À medida que diligentemente nos esforçamos para que nossa vida seja repleta de capacidade e virtude do Senhor, e a gente possa aumentar nossa virtude e a nossa caridade. E assim a gente vai aumentar nossa confiança em Deus e vamos seguir sempre firmes, né? Até a segunda vinda do Salvador. Então é assim que terminamos o nosso estudo do Bem Sério dos valorosos em Sião, né? Não se esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal e comentar. Estamos chegando. Tá. Quer falar? Não.